Opa galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre diferenças entre baterias de chumbo ácido e bateria de lítio, né? Futuramente eu vou estar fazendo um vídeo mais técnico, falando sobre detalhes técnicos da diferença entre uma bateria e outra, de uma forma mais física. Eu vou demonstrar para vocês como funciona uma bateria, até estar mostrando como fazer uma bateria caseira, uma bateria só como experimento mesmo, para vocês verem como funcionam as reações químicas e como esse processo acontece, de uma forma bem legal e bem divertida para você estar fazendo, tá? Mas hoje vai um vídeo mais superficial falando sobre a diferença. Então, antes da gente falar um pouco mais sobre esses detalhes técnicos, eu vou estar falando aqui sobre um pouco dos tipos de baterias que existem no mercado, né? Então, por exemplo, existem baterias de chumbo ácido automotivas, né? Baterias de chumbo ácido também, porém estacionárias. Existe as baterias de VRLA. O que significa essa VRLA? Geralmente sabe aquelas baterias que o pessoal fala, aquela bateria de gel, tem uma bateria de gel. Na verdade, esse não é um termo correto, né? A diferença é que a bateria VRLA são baterias que, por sua vez, na maioria, elas não têm um líquido na sua composição eletroquímica. Ela tem basicamente uma coisa parecida já com o gel, até por isso que o pessoal fala bateria de gel, porque ela não tem algo líquido, então você pode colocar ela de lado, de ponta cabeça, né? É por isso que ela se popularizou como bateria de gel. Porém, o nome mais correto seria bateria VRLA, que é uma sigla, né? E aí a gente tem as clássicas baterias de íon de lítio, as baterias de lipo, né? Bateria de níquel-cádmio e baterias de polímero de íon de lítio, né? Na verdade, existem vários outros tipos de baterias, mas se a gente fosse ficar falando de todos, a gente ia ficar mais de uma hora aqui falando sobre os tipos de baterias que existem. Mas eu só quero deixar bem claro que geralmente quando eu falar bateria de chumbo ácido, eu estou geralmente se referindo a baterias automotivas e baterias estacionárias. Quando eu falar bateria de lítio, eu estou se referindo a todo esse grupo de bateria de lipo, bateria de níquel-cádmio, polímero de íon de lítio, para ficar uma forma mais simples. Porque vários fabricantes utilizam cada tecnologia ali do relevante ao lítio, né? Então, se eu for ficar toda hora falando todos os respectivos modelos de bateria, fica complicado, né? Até porque até os próprios fabricantes geralmente só falam bateria de lítio, né? Eles não vão ficar falando os dados técnicos específicos de cada bateria, né? Então aqui a gente vai estar falando da forma mais genérica, tá? Até porque são bem parecidas as características, né? Então, de uma forma bem simples agora, bateria de chumbo ácido. Vou contar tudo sobre essas baterias para você. Primeiro, bateria de chumbo ácido automotiva, né? Essas baterias de chumbo ácido automotivas, elas geralmente têm entre 300 a 400 ciclos de vida útil. Como assim, Wesley? O que significa ciclo de vida útil? Ciclo de vida útil é o seguinte: quantas vezes você consegue carregar e descarregar essa bateria? Então, se hoje eu ficou o dia inteiro carregando a bateria na energia solar, por exemplo, e a noite inteira ela descarregou inteiramente, você utilizou 100% do ciclo dessa bateria, de um ciclo no caso, né? Se você carregou, a bateria estava em 50%, você carregou ela durante o dia e à noite você descarregou só 50%, você utilizou metade de um ciclo dessa bateria, porque você carregou a metade do que estava faltando e utilizou essa metade. Tá? Então, basicamente, isso é a quantidade de ciclos. É a mesma coisa se você tem uma caixa d'água e a pessoa diz que você pode encher e esvaziar essa caixa 1000 vezes. Né? Então, isso aí seria a quantidade de ciclos que você pode encher e esvaziar essa caixa d'água. Né? Então isso funciona para qualquer bateria e o fabricante estima quantos ciclos que essa bateria vai ter e até em cima disso que ele aplica a garantia da bateria. Então a bateria automotiva ela tem de 300 a 400 ciclos, vai variar muito da bateria específica ali do fabricante, né? E também isso varia muito dependendo do seu uso. E aí a gente chega em outra questão aí. As baterias de chumbo ácido, geralmente ela tem uma taxa de descarga muito baixa. O que é a taxa de descarga? De 100% da capacidade nominal que o fabricante coloca na bateria, você utiliza apenas 30% disso. Não é que você não consiga utilizar mais, é que se você for utilizar mais, até a tensão da bateria vai ter uma tensão muito baixa e às vezes os seus equipamentos nem vai funcionar. E segundo, você vai estar danificando a bateria, então a bateria vai perder a sua vida útil, né? Uma bateria que iria durar 2 anos, 3 anos, vai durar coisa aí de 6 meses, 1 ano, se você descarregar essa bateria muito. Então, exemplo, se você tem uma bateria ali de 100 amperes, você vai calcular o consumo que você vai usar nessa bateria, você não pode calcular em cima de 100 amperes. Você tem que pegar e dividir por 30%, né? Que é o que essa bateria vai conseguir te fornecer de uma forma que você não exagere, que você não utilize essa bateria
de uma forma que ela estrague, né? Outra questão, a bateria de chumbo ácido, principalmente automotivo, o fabricante recomenda que você carregue ela e descarregue com no máximo de 10 a 20% da capacidade nominal dela. Significa o quê? Se você tem uma bateria, por exemplo, de 100 amperes e você vai carregar essa bateria, você não deve carregar ela com mais do que 20 amperes. O ideal seria em torno de 10 a 15 amperes, né? Seria de 10 a 15%. Para você não danificar ela. Se você, vamos supor, você mandar 50 amperes nessa bateria, 100 amperes, ela vai carregar? Vai. Porém, ela vai ter muito mais perda. Essa bateria vai esquentar, ela vai começar a ferver. Se você forçar muito, a bateria pode até explodir. Por quê? Ela tem uma velocidade para converter a energia elétrica em energia química lenta, né? Então ela não consegue fazer esse processo muito rápido. Então, primeiro que ela vai gastar um monte de energia ali à toa, vai transformar essa energia que você está injetando nela em calor, não vai ser utilizada para carregar ela, e além pode ser muito perigoso, ela pode gerar certos gases ali, que se estiver no ambiente quente pode gerar explosões, então tem que ficar muito atento com isso, é muito perigoso. Então você deve trabalhar o certo nessa margem. E isso complica um pouco quando você trabalha com energia solar. Então vamos supor que você tem ali 10 baterias de 200 amperes no sistema solar. Às vezes, mesmo se você tiver, se essa bateria estiver bem descarregada, mesmo se você tiver muito painel solar, essa bateria ela vai ter um tempo para carregar muito lento. Ela vai ter que ficar no mínimo ali umas 4, 5, 6 horas de sol ou até mais para conseguir ter uma carga eficiente sem estar danificando a bateria, né? Então essa é uma das desvantagens, às vezes, da bateria de chumbo ácido. Agora, qual que é a diferença de uma bateria de chumbo ácido automotiva para as baterias estacionárias? A diferença é que as baterias estacionárias já são feitas mais para utilizar em sistemas de no-break, na própria energia solar, em sistemas ali de energia, né? Então o fabricante coloca uns materiais um pouco mais nobres nessa bateria, coloca uma solução mais aprimorada, as placas internas ali de chumbo dessas baterias são um pouco mais grossas, né? São com chumbo um pouco mais puro, para ela ter uma eficiência maior e para ela também conseguir ter uma quantidade de ciclos maior, ela conseguir dar mais cargas e descargas. Então até por isso que geralmente as baterias estacionárias já vai para 2 anos de garantia. Então com a bateria estacionária, bem dimensionada, bem utilizada, você pode chegar aí até 3, 4, até 5 anos às vezes com essas baterias. Obviamente ela já vai estar mais desgastada, vai estar durando menos, mas se for bem calculadinho, às vezes você consegue chegar numa quantidade de tempo maior, né? A quantidade de ciclo de carga, a quantidade no caso da porcentagem de descarga e de carregamento continua a mesma coisa da bateria automotiva, muda muito pouco, né? E as baterias VRLA também são bem parecidas com as estacionárias comuns, às vezes geralmente o fabricante às vezes consegue até dar um pouco mais de garantia, mas não é o foco falar sobre elas agora. Agora, quando a gente vai para a bateria de lítio, a gente tem um salto muito maior. Lembrando que o princípio de funcionamento entre uma bateria estacionária e uma bateria de chumbo ácido é basicamente o mesmo da bateria de lítio. As duas têm ali o seu cátodo, o seu anodo, tem o material isolante. Então o princípio de funcionamento é o mesmo. A diferença é que os materiais internos utilizados têm uma densidade energética muito maior, consegue armazenar muito mais energia no mesmo espaço, digamos assim, né? Então vamos para as diferenças. Primeiro, uma das coisas mais gritantes assim é a quantidade de ciclos. Então, se você for para uma bateria de lítio, as baterias de lítio de entrada, das mais simples, têm em torno de 2.000 a 3.000 ciclos. Então, você pula ali de 300 a 600 ciclos, né, que varia entre a bateria automotiva para estacionário, para em torno aí de 3.000 ciclos nas baterias de entrada. Então, já é uma bateria que vai durar coisa aí de 8, 10 anos, utilizando 6 anos, tranquilamente. Se você fazer um sistema bem dimensionado, utilizar corretamente, né? Tanto que as baterias de lítio, geralmente os fabricantes dão no mínimo ali coisa de 4, 5 anos de garantia. E tem várias baterias aí de lítio que já entregam 4.000 ciclos, 10.000 ciclos, 6.000 ciclos, né? Então, por exemplo, eu já instalei várias baterias para meus clientes que o fabricante garante que essa bateria tem a média mínima de 6.000 ciclos. Então, bateria para 10, 15, 20 anos. O fabricante dessa bateria, por exemplo, ele dá 10 anos de garantia e diz que essa bateria tem a vida útil estimada de 25 até 30, 35 anos, dependendo do dimensionamento, né? Então, são baterias que elas são um pouco mais caras, mas o seu payback, né, o seu retorno, acaba sendo muito mais vantajoso, porque são baterias para muitos anos de uso, né? E a outra vantagem é a capacidade de carga e descarga dessas baterias.
a bateria de lítio ácido, ela fica em torno ali de 30%, né, de 20 a 30%. E já a bateria de íon de lítio, ela varia entre 90 a 80% de descarga. Então, se você tem uma bateria ali, por exemplo, que seria de 100 amperes, você já poderia utilizar 100 a 90 amperes dessa bateria. Mas geralmente as baterias de chumbo ácido, elas são calculadas por quilowatts, né? 2.000 kW, 3.000 kW, 4.8 kW, né? Que é um dado técnico que se você não entende, a gente pode estar explicando outra hora aí, que é um dado bem simples, é uma forma de cálculo de potência, né? Então, só por essas duas vantagens, você já vê a grande diferença. Então, por exemplo, se sua bateria descarregou e você tem 1, 2, 3 horas de sol forte, você já vai conseguir carregar a sua bateria 100%, porque ela tem uma capacidade de carga muito mais alta do que a bateria de chumbo ácido, né? Então, tanto na carga quanto na descarga. Baterias essas aí são de 5 anos de garantia para cima, pessoal. Então, assim, se você vai montar um sistema agora, com certeza é recomendado você utilizar baterias de íon de lítio. E a outra vantagem muito interessante é a facilidade na instalação e a densidade energética. Então, por exemplo, uma bateria que eu trabalho aqui muito com meus clientes é uma bateria de 4.5 kW, né? Isso já útil, né? A bateria nominal ela é de 5.8 kW. Né? A gente tirando os 80%, geralmente eu considero 4.5 kW de energia utilizável, né? Então, se você for calcular, essa bateria é equivalente a mais de 8 baterias de 150 ou baterias ali de 200 amperes, né? Então imagina como é mais complexo você ter que instalar 8 baterias, né? A fiação, conexão, terminal, e se você precisar levar esse sistema de um canto para o outro, é muito mais complexo, é muito mais pesado. Já a bateria de lítio aqui, essa que eu estou dando exemplo, por exemplo, ela tem menos de 50 kg e é muito mais prático. Eu tenho os dois fios ali e já está funcionando, né? Uma bateria equivalente a 8 baterias aí, né? Dessas de 150 amperes, 200 amperes. E a outra vantagem também é a questão ali Outra vantagem ali também é a questão dessas baterias geralmente já serem 48 volts. Inclusive é uma coisa que você tem que ficar bem atento. Se você quer comprar uma bateria agora para o sistema solar, você tem que ficar atento nisso. Geralmente as baterias de lítio que são importadas aqui para o Brasil, elas são todas 48 volts. Então não existe bateria 12, 24? Sim, existe bateria 12, 24, 36, 96 volts. Porém, geralmente aqui no Brasil são trazidas baterias 48 volts, porque o 48 volts ele acaba sendo mais eficiente, tanto na geração de energia quanto também, né, no funcionamento do inversor e do controlador de carga MPPT. Então, por isso que geralmente se trabalha em 48 volts, né, que você tem a corrente sendo drenada da bateria menor. Então, quando você vai fazer uma compra de uma bateria para utilizar no seu sistema, você tem que ficar atento com isso. E, por exemplo, essa bateria da Grovit que eu trabalho aqui, ela é uma bateria que é feita para trabalhar com os inversores da Grovit. Então, ela tem uma comunicação BMS que, se for com os outros inversores, não é garantido que vai funcionar. E se essa bateria não tiver essa comunicação BMS, depois de 15, 20 minutos ela acaba desligando. Então, se você quer comprar uma bateria de lítio, busque a ajuda de um profissional. Se você entende, se você buscar, beleza. Mas não custa, às vezes pode perguntar para mim ou para qualquer outra pessoa, busque informação para você estar comprando um equipamento que vai te atender, para você acabar não se frustrando depois, não estar comprando uma bateria que às vezes você não vai conseguir utilizar no seu sistema. Por exemplo, eu já trabalhei com baterias da Bit Solar, bateria da Dynagy, bateria da Grovit, da Energy Source. Então, eu tenho um conhecimento mais técnico para estar falando sobre os tipos de baterias para saber se vai ou não funcionar no seu sistema. Assim como tem várias pessoas aí na internet que conseguem levar essa informação para vocês. Mas de qualquer forma, a dica que eu deixo aqui para vocês é: se você está começando agora, você não tem condição, não consegue ter uma bateria de lítio porque ela acaba tendo um custo inicial mais alto, não tem problema, você pode começar com a bateria de chumbo ácido, bateria automotiva, estacionária ali, vai resolver o seu problema, vai te ajudar, tá tranquilo. Você pode utilizar a bateria de 150, 200 amperes, montar o seu sistema ali dimensionadinho, né? A gente pode te ajudar também a estar montando esse sistema. Agora, se você tem uma condição maior, quer montar um sistema pensando no longo prazo, pensando no futuro, sistema com bateria de lítio, tá? Você vai ter mais confiança, mais durabilidade, não vai ter tanta dor de cabeça, não vai ter problemas ali com bateria fervendo, elas têm todo um sistema de gerenciamento, né? Então você vai ter bem mais tranquilo. E se você for calcular, hoje em dia já está compensando muito colocar a bateria de lítio, porque você tem um payback muito alto já, porque antigamente não compensava. Agora, o custo inicial é mais caro? Sim, acaba sendo mais caro na maioria dos casos, mas tem casos que já não está saindo mais caro, até o custo inicial está saindo mais barato. Mas no geral está saindo um pouco mais caro, mas
Pensa, por exemplo, se você vai montar um sistema com 8 baterias, né? Eu falei 8 e coloquei 5. Mas se você vai montar um sistema ali com 8 baterias, imagina no prazo de 15 anos, quantas baterias você não vai ter que trocar? Seja ela de baterias automotivas comum, ou seja ela estacionária. No mínimo, você vai trocar ali 3, 4 vezes essas baterias, né? Então, olha o custo de você ter que trocar 8 baterias, né? E além do custo material, sim, tem a dor de cabeça, aquele transtorno, você vai ficar sem energia, vai ter que ir lá trocar de bateria. Então acaba sendo muito mais complicado, sendo que nesse período você poderia estar com suas baterias de lítio sem ter nenhuma dor de cabeça, sem não precisar ter que fazer nenhuma troca. E se você for calcular no fim do prazo, tanto que você vai ter gastado com a bateria de chumbo ácido, a bateria de lítio se paga tranquilamente, né? A única questão é que o custo inicial é um pouco mais alto. Então essa fica a minha recomendação para vocês. Você pode estar trocando dicas aí, dúvidas comigo. Então, vocês podem passar aí no comentário sobre o que vocês querem saber, sobre informações mais técnicas. Eu quero saber sobre tal bateria, como funciona isso, qual marca, qual tudo. Qualquer dúvida que você tiver, pode comentar aqui no comentário que a gente vai estar tentando trazer um material de maior qualidade para vocês, para estar ajudando vocês na montagem do seu sistema solar e na compra de bateria, e venda, instalação, projeto, qualquer coisa. Beleza, galera? Então é isso aí, obrigado pela atenção, espero que eu tenha te ajudado. Ficou confuso, se ficou muito grande o vídeo, ficou qualquer coisa, vocês podem também falar nos comentários. Podem falar bem e falar mal também. Porque como é que eu vou saber? A única forma de eu saber se o conteúdo que eu estou trazendo aqui está ajudando vocês é vocês comentando. Através disso eu vou poder gerar próximos vídeos cada vez melhor. Então pode falar, olha, eu não gostei disso, eu queria saber sobre tal coisa, ficou confuso. A gente vai estar aqui para ajudar vocês.